Bom dia, oitavo ano. A gente hoje está no capítulo 10, é o nosso penúltimo capítulo, né? Semana que vem a gente já termina o nosso livro aí. Vamos partir para umas revisões até chegar o dia da avaliação, tá? Então, no capítulo 10 hoje, nós estamos falando especificamente dos Estados Unidos no século XIX. Então, a gente viu que as 13 colônias eram colônias da Grã-Bretanha, né? E ficaram independentes. Então, com essa independência, eles começam a querer se expandir, porque, como nós vimos, eram apenas 13 estados, né? Não tinha a configuração que os Estados Unidos possuem hoje. Os Estados Unidos possuem a configuração de hoje justamente porque ele passa a se expandir, a conquistar territórios. Alguns de forma diplomática, né? Mas muitos de maneira violenta através de guerras e conquistas aí, tá? Eles vão voltar com aquela ideia do destino manifesto, né? Que eles foram escolhidos por Deus para expandir a nação, né? Então, eles vão conquistar esses territórios, como eu falei para vocês, muitas vezes por meio de violência, baseado nessa ideia de que eles eram um povo escolhido por Deus para conquistar aquela nação ali. Eles também utilizam uma doutrina chamada de doutrina Monroe. Essa doutrina dizia o seguinte: América para americanos. Então, eles não aceitariam a presença, né, de europeu, de asiático, de quem fosse ali no território deles. E aí surge uma coisa chamada de lei de terras. Através dessas leis de terras, o que eles decidem fazer? Para locais muito distantes, onde ninguém queria ir, mas eles queriam povoar, o governo passa a vender as terras por um valor muito baixo. Para quê? Para estimular as pessoas a saírem de onde elas estavam, para ir para esses territórios mais longe, para poder começar uma nova vida ali, né? Então, era uma forma de facilitar, de promover o povoamento desses lugares através da venda de terras de forma barata, tá? E para você comprar as terras, era bem barato, você precisava ter apenas mais de 21 anos de idade aí. Começa, então, a guerra contra os índios, porque o território que eles estão querendo conquistar são territórios ocupados pelos indígenas. E aí os Estados Unidos vão fazer uma dizimação em cima dos índios aí, né? Obviamente que eles vão ter muito mais força do que os índios, né? Porque armas de fogo, né? Que os índios muitas vezes não possuíam ou possuíam, né, de uma maneira pouca, né, irrelevante em relação ao exército dos Estados Unidos aí. Há uma dizimação do animal chamado bisão, a gente tem até uma foto dele aí no nosso livro, né? Por quê? No território onde tinha o bisão, né, era o território onde se descobre ouro, né? Então, para fazer essa exploração do ouro ali, eles matam, né, os animais, os bisões aí. E a gente vai ter a dizimação também dos búfalos. É uma forma que os norte-americanos encontram de enfraquecer os indígenas. Por quê? Porque os indígenas usavam o búfalo para quê? Aproveitava a comida, aproveitava o leite, aproveitava o couro para fazer vestimentas, né? Então, eles consumiam o leite, a carne, o couro, a gordura. Então, dizimando os búfalos, né, eles estariam retirando, né, a sobrevivência dos indígenas, né? Então, essa é uma maldade muito grande, né? Além de expulsar de maneira violenta os índios do território que era deles, né, com muita matança, né, sanguinário, ainda matam os animais, tá? Começam as tensões entre os estados do norte e os estados do sul dos Estados Unidos. Nós também já estudamos que os estados do sul trabalhavam muito com a mão de obra escrava, porque produziam para o mercado externo. Então, eram grandes fazendas, né, que produziam apenas um produto para vender no comércio internacional. E os estados do norte já tinham uma outra característica, de uma mão de obra mais livre, né, de produção de bens de consumo, então eram bem diferentes aí. O principal motivo de discórdia entre os estados do sul e os estados do norte dos Estados Unidos era a escravidão, né? Os estados do sul, como eu falei, a mão de obra era escrava, e os do norte não, e eles divergiam muito nesse ponto aí, tá? A gente vai ter uma guerra civil nos Estados Unidos, que também é chamada de Guerra de Secessão, tá? Com a vitória de Abraham Lincoln como presidente da República, Abraham Lincoln era contra a escravidão. E quando ele vence como presidente, né, alguns estados eles decidem se separar dos Estados Unidos, criando os Estados Confederados da América. Óbvio que o presidente, né, no governo, não aceitarão essa separação, né, essa
essa independência desses estados, né? E aí, como não aceita e outros estados dizem que não vão fazer parte dos Estados Unidos, começa nos Estados Unidos a Guerra Civil, que é uma guerra dentro do próprio país, norte-americano lutando contra norte-americano, tá? Também conhecida como Guerra de Secessão. Vai durar de 1861 até 1865, onde muitos norte-americanos irão morrer. No final da guerra, o presidente, ele vence essa guerra, né? E reunifica os Estados Unidos em um único Estados Unidos aí. E além disso, ele vai abolir a escravidão em todo o território norte-americano. Então, tanto o norte como o sul passam a não ter mais a mão de obra escrava aí. É o fim da guerra, é o fim da escravidão, mas se inicia nos Estados Unidos uma coisa chamada de segregação racial ou separação racial, né? E aí, nesses estados do sul dos Estados Unidos, a gente não tem mais escravidão, mas a gente tem a segregação. Negros tinham que morar em bairros de negros e não poderiam morar em bairros de brancos. Só poderiam entrar em bairros de brancos com autorização para trabalhar, tá? Banheiros públicos para negros, banheiros públicos para brancos. Escolas para negros, escolas para brancos. Bebedouros públicos para negros, bebedouros públicos para brancos. Quem já teve a oportunidade de ver o filme Estrelas Além do Seu Tempo, né, que passa muito na Sky, deve passar em outras TVs aí, eles falam sobre a história da NASA, das mulheres na NASA, né? Quem tiver essa oportunidade de ver esse filme, ele conta essa história da segregação racial, né? Onde as mulheres negras estão trabalhando na NASA e uma delas é designada para um determinado local, onde lá não tinha banheiro para negros, então ela tinha que andar muito para poder ir no banheiro, né? E outra coisa, quando ela toca na cafeteira para beber lá o cafezinho dela, ninguém mais daquela sala, que eram todos brancos, tocavam na cafeteira porque tinham nojo, porque uma mulher negra tinha tocado ali, né? Então a gente fala assim, nossa, que horror, mas hoje, em 2020, ainda existe muito preconceito e racismo, né? E é por isso que a gente precisa estar sempre estudando a história da escravidão, para lembrar que a escravidão é uma história feia, uma história suja, né? Uma história que não pode ser repetida. A gente estuda justamente para isso, para ver o horror que foi e para não repetir os erros nos dias de hoje. Porque não existe mais escravidão, mas o preconceito e o racismo ainda é uma coisa muito forte no mundo inteiro, né? A gente vê aqui no nosso país. Cada vez mais a gente vê esse tipo de história no Brasil, né? Nos Estados Unidos, né? Na televisão, na internet o tempo inteiro, né? Não é porque voltou, agora é moda, preconceito e racismo. Não é, sempre teve. Só que agora a gente tem um telefone celular e a gente tem uma internet, então a gente filma e joga na rede social, né? Então cada vez mais as pessoas têm filmado, né, situações de preconceito e de racismo, e tem que filmar mesmo, tem que jogar nas redes sociais, né? A pessoa tem que passar vergonha mesmo, né? Porque é inadmissível, né, em pleno 2020 as pessoas serem julgadas, né, ou desprezadas e diminuídas por causa da cor da sua pele aí. É criado nos Estados Unidos uma coisa chamada de Ku Klux Klan, mais conhecida também como KKK, né? A KKK é aquele pessoal, não sei se vocês já viram, né, que estavam todos de brancos, colocava uma coisa branca na cabeça também para não serem reconhecidos, né? E qual era o objetivo dessa organização? Era perseguir, torturar e assassinar os negros, tá? E não era considerado ilegal não, tá? Muito tempo depois que essa organização ela passa a ser colocada na ilegalidade, né? Ou seja, seriam presos, né? Sofreriam todas as punições. As mulheres negras, por exemplo, se elas fossem estupradas, não adiantava nem ir na delegacia, né? Para dar uma queixa, porque não aconteceria nada com elas só pelo fato de elas serem negras. Então os negros tinham suas casas queimadas, suas igrejas queimadas, suas mulheres estupradas, nesse período de segregação racial, onde não existia mais escravidão, mas havia segregação racial aí, tá? E o que nós temos visto nos últimos anos nos Estados Unidos é que a Ku Klux Klan está voltando com uma força muito grande dentro dos Estados Unidos, tá? Nós temos visto muitas vezes na televisão alguns movimentos de pessoas nas ruas, né,
pedindo, clamando pela supremacia branca, que os brancos são melhores do que os negros, são superiores aos negros, inclusive vestidos com os mesmos trajes da Ku Klux Klan desse período aqui. Então, assim, história dos Estados Unidos, ficam independentes, querem se expandir, sempre com a ideia de que eles foram escolhidos por Deus, né? Eles mesmos se autodeclararam que foram escolhidos por Deus para conquistar o mundo, né? Nessa conquista de territórios, eles dizimam búfalos, eles dizimam os bisões, eles dizimam a comunidade indígena também, tá? Há uma guerra entre os estados do sul e os estados do norte, porque alguns estados não admitiam a escravidão e outros tinham a mão de obra escrava. No final dessa guerra, né, o norte, mas o presidente sai vencedor. Acaba a escravidão nos Estados Unidos, mas se inicia aquilo que nós conhecemos como segregação racial e é organizada a Ku Klux Klan, que hoje ela é colocada na ilegalidade, porém, né, existem muitos movimentos dando força à Ku Klux Klan.